características bem específicas, né? Então, hoje vai estar só nós na sala, tá? Então, tá. Bom dia, sejam todos bem-vindos, né, na SATPC. Hoje vai ser um pouco diferente, né? Nós não temos os nossos colegas de arte, somente os de educação física. Nós vamos estar tratando sobre recuperação e aprofundamento, e a educação física tem algumas características, e a gente vai estar comentando um pouco sobre isso. É um assunto que nós vamos ainda falando em outras ATPCs, hoje é só assim, a gente vai dar o início, né? E daí algumas dúvidas vocês podem estar falando no final, a gente quer ver se deixa um tempo para a gente fazer alguns comentários. Então, vamos lá, nossos combinados. Por favor, mantenham os microfones desligados, evitarem clicar apresentar agora, né, para não derrubar a nossa apresentação, anotar as dúvidas para a gente dar esse momento de interação, ou então pode estar colocando no chat, que a gente, na medida do possível, a gente vai estar respondendo, e a avaliação será no formulário que a gente vai disponibilizar no final da nossa reunião, tá bom? Então, vamos... Pode passar ali, então. Então, agora nós vamos estar vendo os objetivos, que é a gente compreender o desenvolvimento das formações de ATPC na semana A e na semana B, compreender o programa de recuperação e aprofundamento para a educação física, né, subsidiar os professores quanto ao processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem no nosso componente, né, educação física, e refletir um pouquinho sobre as condições didáticas, esses desenvolvimentos, as habilidades, para esse momento de recuperação e aprofundamento. Então, como eu falei, nós temos algumas características específicas e a gente vai estar pensando um pouquinho agora. Então, vamos pensar um pouquinho como estão organizadas essas ATPCs, né, que foram divididas em 2 semanas, a semana A e a semana B, e como nós, da educação física, como que vai ser, né? Então, nós vamos ver um pouquinho agora a semana A. Então, a gente traz aqui um quadro com os horários, né? Então, na semana A, que começou, né, agora no dia 31 de 8, tem 3 momentos. O ATPC da escola, que começa às 7 horas, no período da manhã, começa às 7 horas e vai até agora 8h30. O nosso da DE, que começa agora às 8h30 e vai até às 10 horas, e o ATPC da EFAP, que terminando aqui, vocês vão para o centro de mídias, que começa às 10 horas e vai até ao 12h15, no período da manhã. E no período da tarde, começa às 13h30 na escola, até às 15 horas, na DE, nós teremos no período da tarde, às 15 horas até às 15h40, até às 16h30, né? E depois da EFAP começa às 16h30 e vai até às 18 horas. Então, nós temos dividido em 2 semanas, uma semana A e a outra semana B. Então, assim que ficou essa divisão, que a gente já tem vivenciado isso. Então, a gente, às vezes, algum colega passa, qual semana que é? Então, sempre vai ser assim, até o final do ano. A semana A e a semana B. Semana A, então tem o ATPC da escola, da DE e da EFAP. Então, é assim que vai funcionar sempre que for a semana A. Então, como que nós vamos ver na semana A? Então, a gente vai ter a ATPC da unidade escolar, né, que começa agora às 7 horas e vai até às 8h30, no período da manhã, das 13h30 até às 15 horas, no período da tarde. Depois, o ATPC da DE, no período da manhã, das 8h30 às 10 e das 15 horas às 16h30. E depois, na sequência, o do centro de mídias, que começa no período da manhã, às 10, às 12h15 e das 16h30 às 18h45. Então, vocês que sempre fazem no período da manhã, então começou às 7 horas na escola, 8h30 na DE e às 10 horas no centro de mídias, tá bom? Essa divisão são para todos os componentes curriculares. Então, na semana A, todos os componentes curriculares vão estar fazendo, tem essa dinâmica, né? Então, os de ciências humanas, nós de linguagens, e na quinta-feira, os de ciências da natureza e matemática. Então,
a escola inteira, todos os componentes têm essa dinâmica de ATPC na semana A, tá? Então, toda quarta-feira da semana A é assim que nós vamos estar trabalhando. Na sequência, nós vamos estar vendo da semana B. Aí que tem um pouquinho de diferença, que daí nós vamos ver algumas modificações. Então, na semana B, na próxima semana, então, vai estar o início, 7 horas da manhã, novamente, até às 8h30, que é um ATPC geral, né, no nosso caso de linguagens, na quarta-feira. Depois, das 9h15 até às 12h15, vai estar no centro de mídias. Nós vamos estar, no caso, linguagens, educação física, inglês e arte, nós vamos estar no centro de mídias. E acontece a mesma coisa no período da tarde, tá bom? Começando às 13h30 até às 15 horas na escola, que é o geral, das 15h45 até às 18 horas no centro de mídias. Então, aqui a gente vai estar vendo das 7 horas às 9h15, no período da manhã, da semana B, na quarta-feira de linguagens, a gente vai estar na escola, no geral, depois no centro de mídias. Então, aqui que a gente vai estar percebendo que alguns professores perguntaram, no centro de mídias, como é que faz? Nós, educação física, inglês e arte, vamos para aquela parte normal que a gente já estava acostumado, que é o verdinho, que é a formação de professores. A diferença somente vai ser para os professores de língua portuguesa e matemática. Então, na terça-feira, os professores de ciências humanas, todos. Na quarta-feira, nós de linguagem, educação física, inglês e arte. E na quinta-feira, os professores de ciências da natureza vão ter essa dinâmica. Escola e depois no centro de mídias, no canal de formação de professores. Na semana B, os professores de língua portuguesa, na quarta-feira, e na quinta-feira, os professores de matemática farão na escola e depois vão para esses canais que são os laranjas, que esses canais que a gente vê embaixo, no centro de mídia, são para os professores de língua portuguesa na quarta-feira e matemática na quinta-feira. Então, o que a gente tem que gravar? Nós, da educação física, na semana B, vamos fazer na escola, né, no período da manhã, no caso vocês, das 7 horas, 9h15, depois nós vamos para o centro de mídias, no canal Formação de Professores, das 9h15 até às 12h15. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum professor, né, coloca no chat para mim, se ainda tem alguma dúvida, para a gente estar comentando, tá? Então, o que nós, da educação física, temos que gravar bem? Semana A, é essa agora que nós estamos vivendo agora, essa semana. Na escola, da DE, da EFAP, no Centro de Mídias, Formação de Professores. Semana B, na escola, 3 ATPCs, depois nós vamos para o Centro de Mídia, no canal de Formação de Professores. Então, a gente tem que gravar bem isso. Então, é intercalado, tem a semana A e a semana B. Tudo bem? Podemos continuar? Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quais são os pilares da ação? Da recuperação. Então, vamos estar pensando um pouquinho. Então, foi pensado pela SEDUC, foi feito um programa pensando para uma recuperação de todos, para que todos possam estar avançando. Como o secretário fala, ninguém fica para trás. Então, nós vamos estar retomando algumas habilidades com os alunos que a gente sabe que ficaram um pouquinho defasados. Vamos estar passando para aqueles que não tiveram nenhum contato, por causa desse período que nós estamos vivendo, não tiveram acesso à escola. Então, a recuperação é para todos. Por isso, nós temos que estar conhecer bem os nossos estudantes. Como que eles estão? Como que foi esses 6 meses de pandemia que nós trabalhamos de forma remota? Então, a gente tem que estar vendo alguns pilares
alguns conceitos para a gente estar montando o nosso planejamento. Como que nós vamos fazer essa retomada? Foi pensado todinho esse programa num retorno, né, de forma presencial. Então, hoje nós vamos trabalhar pensando nesse programa de recuperação e aprofundamento de uma forma presencial para todos os alunos, fazendo retomadas de habilidades que não foram trabalhadas e ainda ficou com alguma fragilidade, e trabalhando para aqueles que não tiveram contato com a escola. E pensando também nas habilidades que nós trabalhamos de forma remota, que nós trabalhamos apenas com os conceitos. Não teve a experimentação. Se a gente for pensar bem nas habilidades que traz sistemas táticos de jogos, que precisa da vivência, que precisa de estar na escola, na quadra, né? E nós não trabalhamos. Então, a gente tem que estar também fazendo, nesse momento, retomadas de conceitos para que a gente possa estar proporcionando essa vivência, essa experimentação para os alunos. Então, como que foi pensado? São 6 pilares. Então, como que foi pensado? Então, o foco são as habilidades essenciais do currículo. Nós temos recursos didáticos, que são os materiais impressos, São Paulo Faz Escola. A formação dos professores focadas nesses materiais, que é o que a gente vai começar a ver agora nos nossos ATPCs. A tecnologia, o Centro de Mídias, ele vai continuar com as aulas e também com aulas de recuperação. E o acompanhamento, que é muito importante, a gente está conhecendo como que estão nossos estudantes, quais os que participaram, quais os que não participaram, essa participação, como foi? Teve aquele estudante que participou de tudo, alguns de algumas coisas, então a gente tem que estar conhecendo bem como que eles estão, como que nós vamos estar trabalhando com todos. Como o secretário fala, e a gente tem falado, ninguém vai ficar para trás, tá? A gente precisa de uma avaliação diagnóstica e formativa para a gente estar conhecendo. A avaliação não pode nunca ser pensada de forma punitiva, sempre nos dando subsídio para a gente poder ter esse subsídio dessa avaliação para a gente estar conhecendo os alunos. Então, são os pilares que a gente, quando for trabalhar a nossa recuperação, a gente tem que estar pensando em todas essas situações. Ninguém fica para trás, qual é o material que eu tenho, usar os centros de mídias, né? Então, o foco sempre são nas habilidades essenciais. Como eu já expliquei, a educação física, ela não tem habilidade essencial, nós chamamos de habilidade essencial, a SEDUC elencou, né, 4 por bimestre, pensando nas que são possíveis de serem trabalhadas de forma remota, mas nós vamos estar fazendo essas retomadas e mais aquelas habilidades que complementam as que foram elencadas, principalmente as questões das habilidades que envolvam a experimentação, para garantir a aprendizagem. O nosso componente, ele tem essa diferenciação dessa linguagem corporal, que nós não podemos esquecer. Então, nós vamos trabalhar com vários conceitos, com várias situações que nós chamamos, né, de teóricas, mas nós temos também a questão da prática, da vivência do que nós passamos na teoria. Muitos professores tentaram, né, passar essa vivência de uma forma remota, para que os alunos fizessem experimentação nas suas casas, mas no momento de retorno, nós temos que proporcionar essa vivência coletiva, né, muitas vezes coletivo, e essa troca de experiência, tá bom? Então, a gente tem que estar pensando nessa situação. Quais habilidades foram trabalhadas, quais nós vamos ter que fazer uma complementação pela questão prática, para ter aprendizagem onde todos consigam, no final, ter a mesma aprendizagem. E foi pensado em 2 anos. Então, nós vamos começar agora, em 2020, até o ano que vem, 2021. Tá? Então, a gente vai fazer um planejamento para 2 anos. Vamos lá? Então, como que a gente vai estar pensando? Então, nós vamos selecionar os alunos que aprenderam,
aqueles que precisam ainda de um cuidado, de uma atenção, que possuem algumas fragilidades, e que a gente precisa ver o que precisa para dar continuidade. Então, a gente vai pensar no seguinte: nós temos que conhecer os nossos alunos, em que níveis eles estão, qual é a fragilidade, o que precisa ser retomado e o que a gente precisa ser, assim, que pode ser avançado. Então, nós vamos trabalhar o que tem que ser retomado, e principalmente para aqueles que não tiveram acesso à escola, que não tiveram esse acesso a essa educação remota. Então, a gente precisa estar retomando com esses as habilidades que foi trabalhado nesses 6 meses, tá? E a gente tem que usar todo o material que nós temos disponível, que são o material São Paulo Faz Escola, o Centro de Mídia, vai continuar também nas aulas presenciais. Provavelmente, nós vamos estar fazendo essa retomada de forma híbrida. Não vai ser todos de uma vez, vai ser escalonado. Então, nós temos que estar pensando nisso. Então, quais os materiais que nós temos à disposição? No caso, a educação física, o São Paulo Faz Escola, as plataformas digitais, que são o Centro de Mídia, que está sendo disponibilizado, que tem também o Google Classroom. Então, a gente tem a educação física de material que nós temos esse, mas nós podemos estar lançando mão também de vídeos, nós vamos ter de volta à quadra. Então, assim, tá pensando em planos que a gente possa estar fazendo, não esquecendo que mesmo a retomada na quadra não são todos, teremos que pensar como que vai ser feito as nossas aulas. E a gente tem também aqui, para a língua portuguesa e matemática, a matriz de habilidades e o aprender sempre. Esses são materiais para a língua portuguesa e matemática. No caso, para a educação física, material impresso, nós temos o São Paulo Faz Escola, que deverá vir, e as plataformas digitais. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Pode colocar no chat, por favor. Então, o que nós temos para as habilidades? Nós recebemos a planilha, né, que veio para o bimestre, nós temos a planilha dos 3 bimestres, tá? Então, nós vamos ter que retomar essas planilhas para a gente ver o que nós teremos, como montar nosso plano com essas habilidades que foram elencadas pela SEDUC nos 3 bimestres, tá? Então, apoiar o desenvolvimento das aprendizagens essenciais para o percurso dos estudantes, usando as habilidades elencadas, principalmente, mas também sabendo que algumas habilidades foram escolhidas por nós estarmos de forma remota e que nós vamos ter que, essas são as que nós vamos ter que ter prioridade para uma recuperação, mas conhecendo as demais, né? Tem ano série, que são 4 habilidades, e foram elencadas as 4, mas tem ano série que não, tem mais habilidades que se completam. Então, a gente vai ter que estar olhando a planilha, mas também no todo do nosso currículo, para ver como que nós vamos estar trabalhando agora nesse retorno e nesse programa de recuperação. Principalmente as habilidades de vivência, que ficaram um pouco prejudicadas nesse período de pandemia. Vamos lá? Então, aqui, ó, no período que nós estamos. Então, até o dia 9/10, o Centro de Mídias vai estar com todas as aulas voltadas para o 3º bimestre, né, para a gente concluir o 3º bimestre. E a partir do dia 13, as aulas serão focadas nesse período de recuperação. Então, a gente fica atento que nós vamos estar, então, até o dia 9/10, a Centro de Mídias vão estar com as aulas normais, até o 3º bimestre, e a partir do dia 13/10, para a recuperação. Então, a gente vai ter que estar atento para a gente poder também estar podendo usar essas aulas do Centro de Mídia, tudo bem? Vamos lá. E também a gente não pode esquecer das habilidades, das competências socioemocionais, que nós já tratamos várias vezes, trouxemos várias modelos, depoimentos de professores, que nesse acolhimento, né, para os nossos estudantes, para nós mesmos, nesse período onde vai ter muitas mudanças,
Nós, como vamos pensar? Nós, peço o favor para os professores fecharem o áudio para não dar interferência, tá? Então, assim, nós vamos estar fazendo retomada de algumas habilidades, vamos estar trabalhando aquelas que não foi possível no momento de pandemia, não esquecendo da intencionalidade das competências socioemocionais, tá? Então, a gente tem que pensar como que nós vamos trabalhar. Nós, da educação física, trabalhamos constantemente com as competências socioemocionais. A gente não dava nomes, né? A gente não elencava, muitas vezes a gente ia na intuição, não com a intencionalidade. Então, agora nós vimos, né, quanto nós trabalhamos, né, com as competências socioemocionais, e agora a gente trabalha de forma intencional, não só não só assim, de uma forma que a gente julga assim necessário, mas agora de uma forma intencional, tá bom? Então, eu trago aqui uma fala da Ana Penido, que a ideia não é planejar uma aula específica sobre essas competências, ou transformá-las em competência curricular, mas articular a sua aprendizagem a de outras habilidades relacionadas às áreas de conhecimento. Muitas dizem respeito ao desenvolvimento socioemocional que, para acontecer de fato, deve estar incorporado ao cotidiano escolar, permeando todas as suas disciplinas e ações. O desafio, portanto, é complexo, pois impacta não apenas os currículos, mas processos de ensino e aprendizagem, gestão, formação de professores e avaliação. Então, quando a gente for pensar a nossa aula, nós temos que já pensar nas competências que nós vamos estar articulando. Então, quando a gente trabalha um jogo, a gente vai trabalhar empatia, a gente vai trabalhar resiliência, mas a gente vai estar mostrando para os nossos estudantes, tá vendo? Quando você respeita, quando você se coloca no lugar do outro, quando você não agride verbalmente a arbitragem, o seu adversário, que competência que é essa? Então, isso nós sempre trabalhamos, mas não de forma intencional. Então, agora a gente também, quando a gente for fazer o nosso plano, a gente articula no nosso plano de aula também essas competências. Principalmente nesse momento de retorno, que a gente sabe que estamos com os nossos estudantes são fragilizados. Então, agora eu trouxe uma tirinha, né, no próximo slide, que é assim, para a gente pensar um pouquinho sobre os conflitos casuais que a gente encontra, né? Então, é uma tirinha do porco, acho que é bem conhecido, onde o galinho, ele coloca para o porco assim: ei, porco, acha que deveríamos abrir um restaurante? Aí o porco fala: não sei, qual seria o nome? Aí o galinho pensa: que tal pernil com ovos? Aí o porco fala: não, obrigado, eu estaria comprometido enquanto você estaria apenas envolvido. Então, só para a gente pensar um pouquinho, qual competência faltou aí? A empatia. Porque o porquinho iria ser prato principal. Então, assim, vamos pensar como que nós vamos trabalhar com nossos estudantes de uma forma leve, né? Como que nós vamos trazer nesse retorno para que eles... a gente sabe que nós também estamos com medo, eles estão com medo, familiares, a gente não sabe qual é a realidade da casa deles. Nós também precisamos trabalhar essas competências com a gente mesmo, né? Como que nós estamos? Como que eu vou trabalhar a empatia com o meu estudante? Mas será que eu estou trabalhando a empatia comigo mesmo, né? Como que eu trabalhei, qual foi o meu relacionamento com eles, entre eles, com a gestão da escola, nesse período de distanciamento, como que eu também coloco? Então, eu penso assim, que essas competências, nós, professores, temos que trabalhar com a gente mesmo e para a gente poder estar trabalhando com os nossos estudantes, né? Será que nós estamos propondo para eles que eles sejam o pernil e nós os ovos? Ou entre eles mesmo? Então, assim, eu acho que, assim, é um questionamento
e até é legal a gente estar trabalhando com eles dessa forma, que a gente está trazendo vários tipos de leitura também. Como que a gente vai passar essas competências para eles? Como que a gente vai colocar para eles que eles precisam ter empatia? Como que nós vamos colocar para eles que eles precisam da resiliência? É só falar, respeite o colega, respeite a arbitragem? Isso a gente fala constantemente, que a gente vê, às vezes, alguns conflitos. Então, assim, como que nós vamos estar trabalhando essas competências com eles também na hora de um jogo? Que está com a cabeça quente, às vezes nós, professores, também estamos lá, a gente perde a paciência. Então, assim, eu acho que é uma construção, né? Uma construção que a gente tem que ter muito diálogo e muita sinceridade com a gente, entre nós, colegas, e com os estudantes, e entre eles também. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho da educação física agora de uma forma específica. Como que nós vamos estar trabalhando? Como que a gente pensou? Nós já tivemos esse momento no Centro de Mídias, em ATPC, falando sobre esse programa, né? Nós já tivemos alguns exemplos, então a gente vamos estar retomando o que foi colocado no Centro de Mídia para a gente poder e estar também em alguns documentos. Eu peço que vocês estudem um pouquinho esses documentos, traz bastante coisa interessante, se apropriem um pouquinho desses documentos e algumas dúvidas a gente está aqui para esclarecer. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, no Centro de Mídias, o professor Celso colocou aqui a questão do retorno. O que nós temos é um programa, né, com as datas que foram disponibilizadas no documento, vai ser começado as aulas, as orientações, mas a gente vai estar estudando, como eu pedi para vocês, retomem os documentos, estudem, né, para a gente poder ter toda a ciência, e a gente vai aguardando as orientações oficiais da Secretaria. Então, no momento, nós estamos estudando sobre a recuperação, aprofundamento e as datas oficiais, nós também estamos aguardando. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, para apoiar o trabalho dos professores, a partir do dia 13, nós vamos ter as aulas focadas no pelo Centro de Mídias em Recuperação e Aprofundamento, até o momento, são as datas que nós temos, tá? E no ensino fundamental, são baseados nas habilidades do currículo paulista e no ensino médio, do currículo oficial vigente. Então, como que foi pensado esse programa de recuperação? Então, vamos lá. Foram pensados trabalhar nas habilidades essenciais, que são aquelas que os estudantes precisam para seguir na trajetória do próximo ano série. No caso de educação física, como eu falei, as habilidades essenciais foram pensadas na forma que podia ser trabalhada nesse tempo remoto. Então, nós vamos ter que olhar as habilidades elencadas pelas planilhas que foram disponibilizadas pela SEDUC, mas também olhando nas demais que completam essa habilidade, porque num retorno, nós vamos trabalhar também as aulas práticas, né, as vivências, experimentações, e as habilidades de suporte. O que são essas habilidades de suporte? São as habilidades de anos séries anteriores que nos dão suporte, que nos dão a base para a habilidade daquele ano série. Então, um exemplo, nós estamos no nono ano, nós vamos trabalhar uma habilidade, e a gente vai ter que ver nos anos anteriores, até os anos iniciais, qual habilidade que foi trabalhada, que foi mostrada, para que a gente possa chegar naquele ano série fazendo algumas retomadas, né? Um exemplo claro aqui de Taubaté é no primeiro ano o basquete. No primeiro ano nós temos situações técnicas e táticas de basquete, mas os alunos que chegam para as escolas estaduais
não teve contato com basquete no ensino fundamental, porque são alunos que vêm da rede municipal. Então, o que nós, professores, temos que fazer? Nós vamos trabalhar com as habilidades do ano sério do primeiro ano, com situações táticas e técnicas do basquete, mas fazendo retomadas que seria do sétimo ano, né, do currículo anterior, que é a questão da parte histórica, a questão das regras, a questão do todinho do processo pedagógico. Então, nós vamos ter que ensinar as questões táticas e técnicas, mas fazendo a retomada de habilidades do fundamental, porque os alunos não tiveram contato com o basquete. Então, assim, é um exemplo bem claro que a gente vai ter que estar olhando para as séries anteriores, o que deveria ter sido trabalhado no sétimo ano, que não foi, para a gente poder trabalhar o que precisa da habilidade para o primeiro ano do ensino médio. Então, esse é um exemplo bem claro, que eu também vivenciei, né, quando eu dei aula aqui, dessa dificuldade, que os alunos não tiveram contato com aquela modalidade esportiva. Então, a habilidade de suporte é isso, são habilidades de anos anteriores que nos vão dar condições de trabalhar a habilidade daquele ano. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Por favor, coloquem no chat que a gente vai estar falando, ou então no final a gente conversa um pouquinho. Então, aqui eu trago, né, que foi pensado o plano, né, todinho, a metodologia nas habilidades essenciais e de suporte, com 3 principais etapas, que é a ativação inicial, desenvolvimento e a finalização. Então, agora, nesse segundo semestre, nós vamos estar trabalhando os nossos roteiros com essas 3 etapas, pensando numa ativação inicial, no desenvolvimento e na finalização, quando a gente for estar trabalhando a recuperação. Pensando sempre, recuperação. Então, essas habilidades já foram trabalhadas ao longo do ano. Nós vamos estar retomando. Então, nós não podemos trabalhar na mesma forma que nós já trabalhamos. Então, nós temos que fazer de forma diferente. Nós vamos fazer uma retomada de alguns conceitos, nós vamos estar mostrando esses conceitos novamente, de uma forma diferente, e tentando, na medida do possível, no retorno das aulas presenciais, proporcionando a vivência aos nossos alunos. Vamos lá. Então, no próximo slide aqui, a gente traz uma explicação melhor. Eu vou disponibilizar esse PPT para vocês, tá? Para vocês depois vai estar no site do Núcleo Pedagógico, mas eu também vou estar disponibilizando para vocês poderem estar estudando e olhando com calma. Então, aqui nos próximos slides, nós vamos estar mostrando para vocês como elencar as habilidades essenciais, como elaborar as atividades, né, com essas 3 etapas. Então, nós vamos estar estudando um pouquinho, a gente vai estar tendo contato um pouquinho de como que nós vamos estar elaborando nossos planos de aula para esse momento de recuperação, que nós vamos ter que dar continuidade com o nosso bimestre e, ao mesmo tempo, estar trabalhando a recuperação. Deixa eu ver o que a Edna colocou. Sugestão. Sim, Edna, eu vou estar tentando colocar no grupo de WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá. Então, no próximo slide, a gente vai estar vendo aqui um pouquinho de como que vai ser a elaboração das atividades. Como eu falei, nós vamos ter a ativação inicial, que é um levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, nós podemos fazer através de perguntas, de vídeo, de um artigo, uma leitura, mas a gente tem que pensar assim, é uma investigação do que eles conseguiram absorver sobre aquele assunto. Então,
eu acho que, assim, quando a gente for fazer perguntas, boas perguntas, uma colega me colocou isso e eu achei bastante interessante. Quando a gente for conversar com nossos estudantes, a gente pensar em perguntas que eles respondam, porque sim ou porque não. Não, que eles consigam também elaborar boas respostas. Então, nesse levantamento de conhecimentos, nós podemos pensar em boas perguntas para que eles tenham boas respostas, né? Não só sim ou não, mas eles também consigam elaborar boas respostas. Então, nessa ativação inicial, é a apresentação do assunto e um levantamento dos conhecimentos prévios. A área de desenvolvimento é a nossa intervenção pedagógica. Então, como que nós vamos estar desenvolvendo a nossa aula, né? É vídeo, roda de conversa, é a nossa vivência na quadra, é uma sala de aula invertida. Nós, da educação física, nós temos já essa característica de não ficar só sentado na sala de aula. A gente, né, trabalha, arrasta a cadeira, senta no chão, já tem uma dinâmica de aula, mesmo quando uma aula dentro da sala de aula, pelo menos eu mudava tudo para que não fique assim uma aula maçante, né? A gente abre para perguntas, abre para conversas, fazemos cartazes. Então, assim, ser uma aula dinâmica, uma aula diferente, né? Não trazer as mesmas atividades que foram feitas ao longo do ano. São a mesma habilidade, mas nós vamos trabalhar de uma forma diferente. E a finalização, que é o fechamento, né? Aquela consolidação da aprendizagem daquela habilidade. Então, a gente pode estar trabalhando com mapa conceitual, produção de texto, pode estar fazendo um podcast, pode estar gravando um vídeo, né? Então, é a finalização, é a consolidação daquela aprendizagem, para a gente poder ver mesmo o que foi aprendido, como que o aluno entendeu a habilidade, como que foi trabalhado. Então, para isso, agora no próximo slide, a gente traz agora quando que nós vamos trabalhar dessa forma. Então, foi pensado para nós da educação física que temos 2 aulas semanais, agora ao longo do 4º bimestre, nós vamos estar dando continuidade do bimestre, mas a cada 15 dias, nós que temos 2 aulas semanais, a cada 15 dias, uma aula vai ser destinada à recuperação. Então, a gente vai dar continuidade do bimestre e a cada 15 dias é uma sugestão que a SEDUC traz, uma aula a gente vai tirar para estar fazendo a recuperação das habilidades dos bimestres anteriores. Tá certo? Até aqui tudo bem? Por favor, se tiver alguma dúvida, perguntem para que a gente não dê continuidade vocês com dúvida. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos agora pensar um pouquinho como que nós trabalhamos nesse período remoto, né? O que a gente aprendeu nesse período de pandemia com a nossa prática docente? Nós percebemos que nós tivemos que nos reinventar. Nós, da educação física, estávamos acostumados com um contato físico com os nossos alunos muito grande, por conta da quadra, por conta da dinâmica das nossas aulas, mesmo na sala de aula, as nossas aulas são bem dinâmicas, de conversa, de apresentação, de muito diálogo, e, de repente, nós tivemos que nos ver dando aula em frente a um computador. Muitos de nós não tínhamos essa facilidade com tecnologia. Eu me coloco nesse rol que eu tive que aprender muita coisa. Como que, com toda essa nossa dificuldade que nós tivemos que aprender, que nós tivemos que buscar soluções, como que nós estimulamos o protagonismo dos nossos estudantes? Nós vimos trabalhos belíssimos de professores que foram gravar vídeos, podcasts, os alunos deram retorno, alguns tiveram um pouco mais de dificuldade, mas que tiveram que ir atrás, os professores que têm turma de ACD,
que tiveram que pensar aulas de ACD de uma forma remota para que os alunos não se desmotivassem ou que mantivesse pelo menos um condicionamento físico para esse período, que não pode ser uma coisa muito intensa. Então, como que nós trabalhamos com essa nossa prática, que teve que ser modificada? Como que nós pensamos no protagonismo para os nossos estudantes? Qual estratégia que eu usei, que eu vi que deu certo? Aquelas que eu achava que ia dar certo, mas de repente não estava dando certo, eu tive que modificar, mas que eu posso usar agora, já que provavelmente a gente vai votar de uma forma híbrida. Como que eu vou pensar no que foi aprendido, o que não foi? Como que eu vou fazer uma avaliação em relação a isso? Então, acho que assim, a gente precisa, quando for pensar em recuperação, a gente vai ter que, primeiro, analisar como nós trabalhamos, como nós podemos trabalhar daqui para frente, o que deu certo que eu posso manter, o que talvez não tenha dado muito certo, eu vou ter que fazer alguns ajustes. Então, e na educação física, principalmente, que nós temos, assim, talvez a gente volte, né, para a quadra agora, mas eu não posso ter um contato físico muito grande. Como que eu vou trabalhar isso com os meus estudantes, com esse distanciamento, né? Então, assim, um acolhimento, como que a gente vai... Então, assim, eu penso que nós, antes de pensarmos em como montar um plano de aula, uma aula, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa prática docente. O que eu fiz, que deu certo, o que eu preciso fazer ajustes, e como que eu vou fazer, então, daqui para frente. Que provavelmente nós vamos retornar com alguns alunos em sala de aula e alguns alunos continuarão de forma remota e nós vamos fazer recuperação para todos, tá? Então, eu só trouxe, assim, alguns questionamentos para que a gente faça uma reflexão nossa, de docente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, pensando em tudo isso, eu pensei num plano, né, de aula, num roteiro, para esse momento de recuperação. Então, para o fundamental, eu trouxe a habilidade do 7º ano, que são jogos de tabuleiro. Por que eu pensei nos jogos de tabuleiro? Porque é uma habilidade que está entrando esse ano, né, no currículo paulista, com algumas... nós, professores, sempre trabalhamos jogos de tabuleiro em forma de projeto, então alguns trabalhavam, outros não, a gente fazia parcerias, com 2 aulas semanais, nós, ainda com toda a habilidade que a gente queria trabalhar, a gente arrumava um tempinho para dama e xadrez, fazemos parcerias com os professores de matemática, e agora veio como uma habilidade a ser trabalhada no nosso currículo. Então, assim, como nós fizemos nesse período remoto, né? Então, eu penso que a gente podia estar trazendo até para a gente refletir um pouquinho da importância desses jogos. E também a damas, que eu escolhi, né? Que a gente vai estar vendo, está voltando para o GESP, voltou o ano passado para o GESP. E vamos lá. Pode passar, Lilian, por favor. E a gente vai estar vendo aqui. Então, a habilidade, que é a prática, né, dos jogos de tabuleiro. Então, e qual a habilidade de suporte? Então, a gente vê que os jogos de tabuleiro começam nesse novo currículo paulista no 3º ano dos anos iniciais, que é experimentar jogos de tabuleiro e reconhecer a importância das regras. Então, no 3º ano, eles vão estar tendo contato com o tabuleiro, com as peças, com as regras. Depois, no 5º ano, vai estar aprendendo algumas estratégias do jogo. Aí, no próximo slide, a gente vai estar vendo, no 6º ano, que já começa com a prática, né? Já começa com as técnicas, respeitando as regras. Nós já temos no GESP o Adamas, que nós
todas as escolas podem estar inscrevendo a dama, agora pode estar abrindo turma de treinamento para dama, e depois a gente vê que no 7º ano, a gente já está praticando, podendo fazer competições, mesmo internas na escola, que eles já vão estar jogando. Então, pensando nisso, na ativação inicial, eu trouxe o seguinte questionamento. Quais jogos você já vivenciou de tabuleiro? No caso aqui a damas, eles vão estar pensando em outros também. De que forma aprendeu a jogá-los? Foi em casa, com a família, ou foi nos anos iniciais, com um colega, com um irmão mais velho? Como que eles aprenderam? Em quais locais eles podem ser desenvolvidos? E qual material é necessário? Né? Às vezes eles nunca jogaram no tabuleiro, mas já jogaram em videogame ou no celular. Então, eu trouxe essas perguntas para uma ativação inicial, né? Para que eles pensem um pouquinho sobre o jogo. Aí, no próximo slide, a gente vai estar vendo que eu trago um pouquinho, uma regra rápida, né? Como que é o jogo de damas, e eu trago um link de um tutorial sobre a prática do jogo. Como que aprende a jogar, como que começa a jogar, para iniciante. Então, eu trago um link do YouTube, vai ficar disponível, não vou passar para vocês por causa do tempo, mas vai ficar disponível nos slides, que vocês tenham acesso, vocês, por favor, acessem para vocês estarem assistindo, é bem legal, né? É um professor ensinando a damas, que a gente pode estar acessando com os alunos, e depois, no desenvolvimento, eu trago o tabuleiro humano. É para 7º ano. Então, como que eu pensei nesse tabuleiro humano? Eles vão ter que construir o tabuleiro no chão, da quadra, do pátio. Aqui nessa construção, nós vamos ver que são 64 casas intercaladas, nós já vamos estar articulando com matemática, porque eles vão ter que quadricular, pintar, um sim, um não. A gente já vai estar articulando com matemática. Então, se a gente for pensar bem, nas nossas escolhas de atividades, nós já vamos estar articulando com língua portuguesa e matemática. Então, nesse momento, nós podemos pensar em aulas, recuperação, aprofundamento, apesar da gente, nas nossas aulas já articulamos isso, quando a gente for montar as nossas atividades, está pensando como trazer uma leitura. Mesmo num jogo de damas, nós vamos ler as regras, nós vamos comentar as regras, nós vamos assistir a regra num vídeo, que também é um tipo de leitura. Nós vamos estar quadriculando o tabuleiro numa folha de papel quadriculada ou no chão. Isso também é matemática, nós vamos estar, então, articulando matemática com a educação física. Então, a gente pensar em formas que nós vamos estar propiciando aos nossos estudantes essas vivências, tá? Então, aqui eu trouxe, pensando em trabalhar damas, que é do nosso componente, né, um jogo, e como que eu vou estar articulando com língua portuguesa? Quais as formas de leitura que eu posso estar propiciando para os meus estudantes? Então, eu trouxe vídeo, eu trouxe regra para a gente estar lendo, para a gente estar comentando, eu trouxe uma possibilidade que eles construam um tabuleiro de dama, né? Então, isso tudo eu já vou estar articulando. Tudo bem? E eu tenho certeza que vocês têm ótimas ideias que vão estar acrescentando em cima dessa. E depois, a gente pode estar pensando também com eles, depois dessa vivência, dessas construções, qual outra forma que nós podemos também jogar dama? Um jogo online, um videogame, ou um jogo pelo celular, a gente está construindo, talvez, um campeonato dentro da sala de aula, né, até porque não sei se a gente vai ter muitos alunos, mas dependendo de como for, a gente pensar em formas de
aí a gente já vai estar trabalhando também as competências socioemocionais, né, o saber ganhar, o saber perder, o respeitar o adversário, que isso a gente faz mesmo constantemente, mas agora com intencionalidade, né? Como que a gente vai falar? Olha, quando a gente respeita o colega, é a empatia. Então, assim, a gente ter essa intencionalidade, ter a gente... como que a gente vai estar passando isso para eles, né? De uma forma leve, de uma forma divertida, que eles entendam, né? Que a gente sabe que a educação física para eles é assim aquele momento, né, diferente na escola, mas a gente não pode dar o jogo pelo jogo. Então na minha ideia é trazer um jogo onde a gente articule com língua portuguesa, que a gente articule com matemática, que possibilite o trabalho com as competências socioemocionais, no xadrez também, a Eliana colocou, o Euler até colocou da disputa do primeiro do peão. Então, assim, como que nós vamos trabalhar de uma forma leve, né? No caso, eu trouxe a dama como exemplo, mas tem o xadrez, né, que é bastante interessante, que muitos alunos não sabem jogar, e nós, educação física, como eu falei, muitas vezes nós trabalhamos como projeto, e agora a gente tem a possibilidade de estar trabalhando isso nas nossas aulas, né? E é bastante interessante isso. Tudo bem? E, para finalização, eu trouxe a ideia da gamificação, que foi passado para a gente, está no caderno do 7º ano, sobre a gamificação, quando traz jogos de tabuleiro, e no centro de mídia da semana passada foi falado muito da educação física estar trabalhando com gamificação. Então, eu trouxe aqui uma explicação, não vou ler tudo para vocês, mas como eu falei, vai ficar disponível, para vocês estarem pensando de formas de gamificação. Eu trouxe aqui para a dama, mas para outros objetos de conhecimento, a gente pode estar usando também essa metodologia. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Então, assim, é uma ideia, uma sugestão, tá? Que vocês podem estar pensando e também levar essa ideia para outras modalidades, para as outros conteúdos também. Lembrando, nós vamos trabalhar educação física, as nossas habilidades, mas com a possibilidade de pensar em atividades que a gente articule com língua portuguesa, matemática e as competências socioemocionais, tá? Então, nós não vamos dar um texto de literatura para eles lerem para a gente pensar em estar articulando com língua portuguesa. Não, na nossa habilidade, no nosso componente. Então, eu trouxe regras, eu trouxe vídeos, também é um tipo de leitura, vamos trabalhar com construção, articulando com matemática, e sempre também permeando tudo isso as competências socioemocionais. Tudo bem? Então, vamos lá agora, a gente vai estar vendo qual foi a habilidade essencial. Então, é a do 7º ano, a 22, que é praticar um ou mais jogos de tabuleiro, utilizando diversas habilidades técnicas e táticas. Quais foram as habilidades de suporte? Então, olhando, quando a gente pega o currículo inteiro para olhar, nós vimos, né, que tem no 3º ano, no 5º ano e no 6º ano, habilidades que me deram suporte para agora, no 7º ano, eu estar podendo fazer a construção dessa prática, né, de estar podendo fazer competições, dar outras possibilidades de formas de jogar damas, tá? E esse material, né, essa habilidade é do 1º bimestre do 7º ano. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário? Concorda, discorda de mim? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, dando continuidade, agora nós vamos ver uma habilidade do ensino médio, tá? Então, eu trouxe do ensino médio identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas. Pensando nesse momento de pandemia, como que nós vamos poder trabalhar? Tá? Então, é do 2º ano do ensino médio. Então, eu trouxe aqui, como exemplo,
as habilidades de suporte do primeiro ano, do 8º ano e 2 habilidades do 7º ano, que me deram suporte, que foram tratados de assuntos, né, de práticas alimentares, atividades físicas, estilo de vida saudável, para a gente chegar nas doenças hipocinéticas e a importância da atividade física. Então, eu pensei numa... Pode passar, Lilian, por favor. Como atividade inicial, fazer uma retomada de como foi a atividade física nesse período de pandemia e como que é a relação dele com esse assunto. Então, o que eles lembram dessas doenças? Quais são essas doenças? Qual a importância da atividade física para a nossa saúde? Como prevenção, né, de algumas doenças, atividade física nesse período de pandemia que nós fizemos, mesmo até como prevenção mesmo, tá? Então, eu trouxe no momento de ativação inicial para que eles pensassem um pouquinho no que foi aprendido, no que eles já leram, no que eles já estudaram, no que eles já ouviram, comentários de familiares, né? Para eles montarem conceito para a gente dar continuidade na atividade. Então, depois, no próximo slide, a gente vai estar vendo o desenvolvimento. Eu trouxe para o desenvolvimento o link, foi a aula do Centro de Mídia sobre esse assunto, né? Quando foi tratado sobre as doenças hipocinéticas, quando foi trabalhado essa habilidade, então eu trouxe para que a gente fizesse lembrasse como foi trabalhado esse assunto, e depois eu trago aqui algumas questões para que eles pensassem um pouquinho no comportamento de cada um. Como que ele lida, né? Como que ele pensa, daí qual a opinião dele sobre a prevenção, sobre o cuidado com a alimentação, como que a família dele age, tem uma alimentação adequada, tem alguém na família que é portador de alguma doença hipocinética, né? Faz tratamento, como que a alimentação foi da família dele, né, ou dele, durante a pandemia? Como que foi a frequência de atividade física no período? E daí eu trouxe um vídeo que é do Ministério da Saúde, falando, um vídeo, assim, bem dinâmico, muito troca de imagens rápidas, que é bem o que eles gostam, falando sobre as doenças hipocinéticas, a importância da atividade física como prevenção, a importância da atividade física numa intensidade adequada, não o mal que faz, a falta de atividade física, mas também o excesso. Então, é um vídeo bastante interessante que eu trago para que possa também servir como um ponto de reflexão, né? Então, que responde um pouquinho dessas perguntas para eles fazerem uma análise, ter um posicionamento, ter argumentos e construir argumentos para esse assunto. Então, se a gente for ver, nós já trabalhamos com 2 vídeos, trabalhamos com construção de argumentos, com construção de ideias, nós estamos articulando com língua portuguesa, tá? Então, para finalizar, eu trago para eles mais alguns questionamentos, para que eles montem conceitos, né? Da importância da prevenção, da importância de uma boa alimentação, de diálogo entre eles e os familiares, e a minha proposta é organizar grupos entre eles para discussão desse assunto
e montar estratégias para esclarecimento da comunidade. Então, aqui eles vão estar trabalhando com protagonismo, porque eles vão levar propostas de mudança de hábito de vida em relação à alimentação, à atividade física, para a comunidade escolar e para a comunidade deles mesmo, né, de família, de ver, existe espaço para atividade física na comunidade, então, eles vão estar fazendo uma reflexão, vão estar construindo o conceito e vão estar propondo estratégias para que uma mudança de hábito de vida própria, né, pessoal e da comunidade. Então, aqui a gente também já vai estar trabalhando o protagonismo. Tudo bem? Tá certo até aqui? Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Então, tá bom. Então, aqui eu trouxe como habilidade essencial identificar a relação entre baixos níveis de atividade física e doenças hipocinéticas, que é do 2º ano. E como habilidade de suporte, eu trouxe, né, no meu entendimento, 2 habilidades do 7º ano e uma habilidade do 8º ano. E essa habilidade é do 3º bimestre do 2º ano, do ensino médio. Tá bom? Então, daí agora, no próximo slide. Eu trouxe como para a gente relembrar, tá? Que já foi tratado em ATPCs, né? Nós aqui da diretoria já falamos sobre a taxonomia de Bloom. A semana passada, no Centro de Mídia, foi tratado novamente também sobre a taxonomia de Bloom, então eu trouxe nesse slide um conceito, né, que a taxonomia de Bloom, ela foi pensada com objetivo educacional e no nível de aprendizagem do indivíduo. Então, ele foi pensado numa metodologia pensando na questão da progressão da aprendizagem cognitiva. Então, nós vamos ver que são verbos que tem uma progressão. Então, as habilidades, elas vão ter uma progressão de acordo com a aprendizagem cognitiva. Tá? Então, eu trouxe agora, no próximo slide, alguns verbos que nós encontramos dentro do nosso currículo. Esses verbos são os que mais, que aparecem em todos os anos séries. Então, que é o identificar, o experimentar, o planejar, participar, criar, reconhecer, argumentar, explicar, colaborar, formular. Tem outros também, mas esses são os que mais aparecem no nosso currículo. Então, olhando na pirâmide, né, da taxonomia de Bloom, como que nós vamos pensar? Que é no próximo slide, como que nós vamos ver? Então, quando eu coloco lá, vem numa habilidade identificar, aonde que está o identificar? É no memorizar. Então, eu trouxe essa tabelinha para vocês, né, que eu acho que ficou bem fácil da gente estar entendendo essa progressão dos verbos, né, essa progressão cognitiva de aprendizagem. Então, se vem na minha habilidade um verbo que explicar, que aparece bastante no nosso. Então, explicar está na coluna do analisar. Mas, para ele explicar, o que ele precisa antes? Ele precisa do aplicar, compreender e memorizar. Então, a gente vai ver alguns verbos que ele precisa antes. Então, quando eu pego uma habilidade e está lá explicar, eu não posso simplesmente chegar para o aluno e falar, explique. Não, o que ele precisa ter para que ele consiga explicar? Então, eu vou precisar fazer algumas retomadas para que ele tenha condições de explicar. Ele não vai, às vezes ele não vai explicar porque ele não quer, porque ele não sabe, ele não teve subsídios anteriores para que ele possa explicar. Então, eu pensei nessa tabelinha, que é uma tabelinha bem fácil da gente olhar e a gente entender como que é essa progressão, né, da taxonomia. Como que eu vou estar trabalhando com os meus estudantes para que eu consiga trabalhar aquela habilidade, tá? Então, vai ficar para vocês estarem
tendo como mais um materialzinho que a gente pode estar usando na hora de pensar nas nossas aulas. Tudo bem? Vamos ver aqui. A Eliane diz que achou interessante. Sim, Eliana, precisamos estudar bastante mesmo, sabe? Os mais novos têm, talvez na faculdade, tiveram acesso. No meu caso, a gente não teve acesso a essas informações e a gente está tendo que estudar sim. E é muito interessante quando a gente começa a estudar, porque daí a gente começa até a entender os nossos alunos, né? Que às vezes a gente faz uma proposta, eles não fazem, a gente fala, ele não está com vontade. Não, às vezes ele não sabe. Então, a gente começa a entender toda essa dinâmica, toda essa evolução cognitiva que ele não teve, né? Então, ele não consegue fazer, né? Ele não consegue entender. A gente acha que é desinteresse. Não, ele não sabe fazer. Então, a gente tem que estar estudando e vendo como que nós vamos estar colaborando, como que nós vamos estar dando subsídios para que ele possa estar trabalhando de uma forma satisfatória. Tá? E até tentando minimizar a fragilidade de aprendizagem, porque daí se a gente vê, não, ele não consegue explicar, mas ele já entendeu, ele já reconhece. Então, aonde que está a fragilidade que eu preciso estar trabalhando? Então, através disso, a gente consegue até estar entendendo qual o momento do aprendizagem, né? A gente começa a perceber a qual momento que ele está, não, ele já identifica, dali para frente ele não está conseguindo fazer. Então, o que eu vou precisar fazer para minimizar essa fragilidade? Tá? Então, aqui eu trago novamente o site do Núcleo Pedagógico, está aqui o link para vocês terem acesso. Esse material, o vídeo de hoje, vai estar no site, tá? Vai estar disponível para vocês provavelmente a partir de amanhã. Tudo bem? Nós vamos estar passando agora. Eu trago uma reflexão para vocês. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade. É uma frase de Paulo Freire. E eu penso que nesse momento, principalmente de retorno, nós temos que estudar, nós temos que trabalhar muito, mas nós temos que pensar que nós precisamos criar laços de amizade entre nós, professores com a equipe gestora, nós, professores, com os nossos estudantes e entre eles. É um momento de dificuldade para todos, nunca nós imaginávamos passar por essa situação. Sim, Edna, é muito importante ter o respeito, ter o carinho, né? Ter a empatia com os nossos colegas, com os nossos gestores, que para eles também está um momento difícil. Para nós, professores, essa colaboração entre, que eu vejo muitas vezes no grupo, que algum professor coloca uma pergunta, quando eu vou para ver, para responder, outro colega já respondeu. Eu acho que essa cumplicidade, esse apoio é muito necessário em todos os momentos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de uma forma atípica, que eu acho que ninguém nunca imaginou que nós poderíamos viver. Quando a gente vê ao longo da história falar de algumas pandemias, gripe espanhola, a gente nunca imaginou vivenciar isso, passar por o que nós estamos passando hoje. Então, eu acho que a gente tem que ter bem isso na nossa vida, que nós temos que ter empatia com os nossos estudantes. Não é só passar para eles que eles precisam ter empatia entre eles, nós também com eles. Nós, entre o corpo docente e com a equipe gestora, que todos nós estamos num momento de dificuldade, num momento atípico. Então, nós devemos estudar, trabalhar, mas também criar laços de amizade, laços de respeito, tá bom? Então, agora eu trouxe de coração e eu desejo a todos um excelente trabalho, me coloco à disposição de vocês, para que vocês possam, qualquer dúvida, estamos estudando juntos, estamos pensando juntos. Tenho a humildade de falar que, quando eu fui pensar na habilidade, eu tive ajuda de colegas, que eu liguei, conversei, troquei ideias,
colegas me ajudaram, né, porque eu também estou aprendendo bastante, então, eu agradeço de coração, vamos abrir para discussão, para trocar ideias, opiniões, trocas de experiências, que é muito necessário, tá bom? Então, tem aqui o QR Code para que vocês possam estar fazendo. Cidinha, pode parar a gravação, por favor?